Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos à pregação da palavra de Deus nessa maravilhosa oportunidade, onde queremos em primeiro lugar exaltar e glorificar o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Cordeiro de Deus, do servo fiel, da testemunha fiel, do soberano das nações, do Cordeiro, do Nazareno, do Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Vamos à palavra de Deus. Está no Evangelho de João, no seu capítulo 1, nos versículos 10 ao 14. Queridos, antes de fazermos menção do versículo 10 ao 13, nós não podemos deixar de observar o versículo 1 que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vamos ver a figura do Verbo, nós vamos observar que o Verbo, em qualquer frase, ele dá a entender o movimento da frase. E ele denota movimento na frase. Quando a gente aplica o verbo em uma frase, nós vamos ver o movimento de uma situação. A Bíblia está me informando que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós lemos João capítulo 1, verso 2 e 3, nós vamos ver, sem dúvida nenhuma, o criacionismo, onde nós aplicamos toda a nossa fé. E vamos entender também que tudo foi feito pelas mãos, pela boca do amado Jesus Cristo. E nós vamos entender que ele é o autor e consumador da fé, como diz o texto bíblico. E aqui, onde ora vamos ler versículos 10 ao versículo 14, nós vamos ver a manifestação do Verbo. Há de se lembrar, no versículo 1, que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Está aplicando o verbo ser no passado. Está dizendo que Jesus deixou de ser Deus e veio como homem habitar nesta terra, e veio passar por todos os processos humanos, desde a gestação no ventre de uma mulher, desde a sua meninice, sua juventude. Na sua época juvenil, ele já pregava nas sinagogas, já crescia em sabedoria e em graça. Entretanto, o Senhor, ele se limitou a começar o seu evangelho, por ser arrimo de família, após passar o comando, quando completou 30 anos, para fazer a vontade do Pai, gerado do Pai, o unigênito do Pai, o único gerado do Pai. Significa que Jesus veio primeiro e que Jesus é o único. O artigo está no singular. Nós vamos ver que Jesus era Deus e se fez homem. Existe alguma possibilidade de algum ser se humilhar, tanto como o Deus Jesus, vindo sendo homem e passando aquelas agruras que passou ali naquela cruz? Existe alguma comparação terrena de alguém que possa ter feito isso? Existe alguma história por aí que se compare à história do Verbo que era Deus e do Verbo que foi crucificado por mim e por você? Existe, por acaso, alguma história sequer parecida? Porque nem semelhante existe, sequer parecida, de um rei, de um Deus
que se entrega pelos seus criados para salvar aqueles que são obra da criação de suas próprias mãos? Não existe, irmãos. Jesus é Deus e hoje está entronizado à destra do Pai. E um dia virá julgar todas as coisas, as obras. Aleluia. Bem, no versículo 10, glória a Deus, no versículo 10 diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando lemos aqui o versículo 10, nós vamos ver a manifestação de Jesus aos gentios, ao povo gentílico, porque aonde Jesus estava, na Palestina, em Jerusalém, na Judeia, naquela região circunvizinha, ali tinha muitos povos, tinha os romanos, tinha os gregos, os próprios judeus, tinha muita gente ali, e ali Jesus se manifestou. E aqui no versículo 10 está falando da manifestação que Jesus para os gentios. Mesmo os gentios da época de Jesus, que palmilharam aquelas cercanias, observando Jesus, vendo que Jesus fazia os milagres, os sinais, as maravilhas, multiplicações, não creu em Jesus. O primeiro povo que nós vimos aqui é o povo gentílico. Já no versículo 11, diz a Bíblia: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora a palavra de Deus está falando de maneira exclusiva, objetiva, e a finalidade para que Jesus viera. Ele veio para os judeus, mas os judeus também não o conheceram. Ao contrário, o maltrataram, o denunciaram, o traíram, cravaram-no numa cruz, cuspiram nele, e glória a Deus que ele ressuscitou. E no versículo de número 12 diz a Bíblia: no entanto, a todos os que o receberam. Veja, irmãos, no versículo 10, a manifestação de Deus é para aquele povo que não é judeu, para aquele povo que não é igreja e que não o reconheceu. No versículo 11 é para o povo judeu. Entretanto, no versículo 12 está falando para aqueles que o receberam. Quem o recebe é considerado igreja do Senhor. Aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Nós temos nesses 3 versículos 3 tipos de povos. E onde está o olhar de Deus? Porque o Senhor Deus, ele não distingue as raças, ele distingue a humanidade por gentios, aqueles que conhecem e rejeitam, ou aqueles que ainda não conhecem. Povo gentílico, ele considera os judeus, que são seus irmãos, onde ele virá tratar em final de grande tribulação, salvá-los, porque até hoje os judeus não acreditam que Jesus Cristo, filho de José, filho de Maria, era o Messias que haveria de vir e que eles não o receberam. Segundo povo, o povo judeu. E o terceiro povo que o Senhor considera é a sua própria igreja, gentílico, judeus e igreja. No mundo, para Deus, só existe gentil, judeu e igreja. Para a igreja, Jesus está prestes vir. Dobre a sua atenção que não levaremos muito tempo depois desses dias. Para Deus, os judeus, onde ele virá no final de grande tribulação, e gentios, aqueles que precisam se converter, aceitar a Jesus como seu Salvador, renunciar muitas práticas, arrepender-se, porque o Evangelho ainda continua genuíno, o Evangelho ainda continua o Evangelho do arrependimento e constantemente melhorar, ou ainda melhor, melhorando a frase, de maneira redundante falando aqui, mudando as suas atitudes. Fora isso, não há condições de salvar-se.
a própria Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse o amado Jesus. Queridos, versículo 13 diz a Bíblia: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, irmãos, que o Senhor chama a sua própria igreja, o próprio cristão, de filho de Deus. Muito mais importante ainda que os judeus. Por quê? Porque nós não vimos Jesus e acreditamos naquilo que nós não vimos, mas acreditamos na obra que ele fez, numa obra altruísta, morrendo e ressuscitando, a tal ponto do Senhor dizer: você me recebe, eu te chamo de filho. E aí o Senhor Deus nos dá a relevância de filhos, filhos nascidos não do sangue, porque filhos de sangue eram os judeus, mas nós somos filhos da promessa. Filhos da carne são os da tribo de Judá, mas nós somos aqueles nascidos da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Quando João diz que viu a sua glória, é porque João assistiu a trajetória de Jesus na Palestina, viu muitos milagres, sentiu a grande presença, participou de muitas teofanias, sinais e prodígios, viu Pedro caminhar sobre as águas, e ainda João, na ilha de Pátmos, recebeu as revelações em espírito, porque a sua alma e o seu corpo não estavam preparados para receber tais revelações. O Senhor habitou entre nós e vimos a sua glória. E a Bíblia está dizendo: a glória do unigênito do Pai. A glória do único gerado do Pai. Só existe um Jesus. Esse Messias que está aparecendo no mundo é o anti-Messias, é o anticristo. Vai enganar muita gente, inclusive os judeus, e em um determinado momento os judeus irão perceber que este que está em João capítulo 1, verso 14, é o verdadeiro Messias. Dobre a sua atenção, porque não vamos muito longe deste tempo, não vamos muito longe dos últimos acontecimentos. 2021 a 2030 está em andamento a agenda global para o domínio de uma elite que está organizada, dominar sobre a face da terra, dominar uma grande parcela da humanidade. Só que eles se esquecem que o dono da vida é Deus, é o Pai. Se esquece que quem tem a chave do inferno e da morte é Jesus. Se farão alguma coisa, somente pela permissão de Deus. Fora isso, estão todos amarrados e neutralizados pelo poder do nome de Jesus. Entretanto, o que há de vir virá e não tardará. E nós vimos, estamos vendo, vivendo a sua glória com a presença do Espírito Santo em nosso meio, onde ele nos deixa as ferramentas de socorro e nos diz assim: continuem crendo, igreja, porque enquanto você estiver no esconderijo do Altíssimo, estarão protegidos e seguros. E lá no Salmo 46 diz a palavra: ainda que a terra se mude, ainda que a terra se abale, o Senhor cuidará da sua noiva, da sua igreja. Em Apocalipse capítulo 6, verso 8, o Senhor deixa uma ordem intrínseca, aleluia, dando ele, o Senhor, a permissão para guerras, fomes e pestes. O Senhor deixa
Em Apocalipse 6, verso 8, não toca na videira e nem na oliveira, não toca na igreja e nem em Israel. Aleluia! E nós estamos vendo todas as coisas acontecendo, porque o Verbo se fez carne, cumpriu, foi até a cruz, morreu e ressuscitou. Ainda há tempo de salvar-se, meu irmão e minha irmã. Ainda há tempo de arrepender-se, porque o evangelho é de mudança de atitude. Qualquer evangelho que endossa a tua alma, que massageia o teu ego, que passa a mão na tua cabeça, não é evangelho. O verdadeiro evangelho exige mudança. Afinal de contas, não entraremos nos céus de qualquer maneira. Santifique-se, purifique-se, lave-se pelo poder da palavra, porque o unigênito do Pai já está às portas e pronto vem, diz a Bíblia, e logo, logo já se manifestou ao mundo, como diz no versículo 10, já se manifestou aos judeus, como diz no versículo 11, e se manifesta à igreja, como diz no versículo 12, onde João escreveu também, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, dizendo que os seres viventes, um dos seres viventes, era como uma águia voando. A palavra de Deus está dizendo que a igreja está em plena atividade sobre a face da terra. Falo de igrejas sinceras, verdadeiras, que não fizeram comércios de seus membros, porque a igreja do Senhor é invisível e não possui placas, mas a igreja verdadeira, aleluia, preocupada com a salvação, é que vai fazer parte do arrebatamento. Dobre a sua atenção, porque o Senhor fez a sua parte, espera que nós venhamos fazer a nossa. Receba essa palavra em o nome de Jesus. Igreja Evangélica Geração Peregrinos, a geração do arrebatamento. Rua General Canabarro 3391, frente à Farmácia Municipal. Nossas reuniões, terças e sextas às 20 horas e domingos às 19 horas. Venha conhecer e fazer parte da nossa história. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34.